Antes de começar esse tutorial, eu preciso avisar que esse vídeo aqui é como se fosse uma continuação daquele tutorial sobre seno e cosseno. Então, se você não assistiu, eu recomendo que você assista antes, mas se não, eu acho que dá para acompanhar. Qualquer coisa você volta lá para tirar suas dúvidas. E nessa aula aqui, eu vou partir do que a gente escreveu no quadro negro na aula passada. Então, é importante você ter isso em mente, beleza? Vamos lá pro vídeo? E para o tutorial de hoje, a gente vai fazer como se fosse esse rig aqui, digamos assim, em que você tem um ponto e esse ponto sempre vai gerar um shape que tangencia aqui o nosso círculo. E cara, esse aqui é um efeitinho bem legal, você consegue fazer algumas animações interessantes, como essa aqui que eu fiz, em que ele fica em loop rodando assim e sempre vai linkar, independente do raio e tudo mais. E pode parecer que não, pode parecer mais simples, é só linkar no centro, mas não. Tem muita geometria aqui, cara. Então vocês podem ver, enquanto eu aumento o raio, que o shape ali que a gente está desenhando muda bastante. E dependendo da distância que a gente está fazendo, também vai mudar isso aqui. Então a gente tem que fazer alguns cálculos para chegar nesse resultado. Mas nada muito louco, tá? A basezinha que você já sabe um pouquinho, seno e cosseno, e a gente vai inserir um conceito novo que chama coordenadas polares, que você já sabe e não sabe que sabe. E aqui estamos no quadro negro, agora eu já tenho a base que eu tinha feito no vídeo do seno e cosseno, então isso aqui você já tem em mente como que você consegue essas coordenadas a partir do cosseno aqui para o x, do seno aqui para o y, e eu vou reescrever isso aqui de uma forma que você vai entender o conceito de coordenadas polares de uma forma muito simples. Então, o que a gente fez naquele vídeo, só para dar uma breve recapitulação? A gente identificou que esse P, o ponto nosso, é a nossa base, mais o x e mais o y, e aí a gente individualmente achou o x e achou o y. O que eu vou fazer agora? Eu vou reescrever isso aqui de outra forma, mas é a mesma coisa. Eu vou pegar esse x e vou substituir aqui, e vou pegar esse y e vou substituir, ó. Então, ao invés de x, eu vou escrever como aqui o raio, e pelo cosseno, e ao invés de y, eu vou descrever o raio vezes o seno. Então, a gente chega nessa fórmula aqui, que o nosso ponto é o B, e aí substituir o raio vezes o seno, o cosseno e o seno, certo? Mas aí você vai reparar uma coisinha aqui nessa matemática. Tá vendo que o raio está multiplicando ambos os parâmetros, tanto o primeiro quanto o segundo parâmetro? Na programação, na matemática também é assim. Se os dois estão multiplicando, a gente pode tirar do parâmetro, como se fosse um parênteses assim, né? Então a gente pode tirar o R daqui e o R do seno, e vai ficar mais ou menos assim. A gente tira o R aqui e a gente também vai apagar, e agora o R está multiplicando o cosseno e o seno. Ou seja, a gente consegue achar o P baseado apenas em um ângulo, em um raio, sem nada de x, sem nada de y. E isso aqui, cara, é exatamente o conceito de coordenadas polares. Por mais que isso aqui pareça mais do mesmo, isso aqui economiza muito tempo nosso, porque a gente não precisa ficar toda hora raciocinando o que é x, y e faz cosseno e tal. Se você viu que um ponto é baseado em uma circunferência, basta você usar coordenadas polares e pronto. E é isso que a gente vai usar para resolver aquele problema lá da tangente. Então vamos reescrever o projeto aqui e olhar com outros olhos. E essa aqui é a nossa situação atual. A gente tem uma circunferência aqui com centro no C, e a gente tem um ponto que eu estou chamando de P, e ele tem essas duas retas aqui que tangenciam. Tangenciam é quando você passa aqui rente. Isso serve para circunferência, para parábola, para qualquer curva você tem sua tangente, e ela tem algumas propriedades bem específicas que eu vou usar em breve, tá bom? Mas por enquanto vamos olhar aqui em sentido das coordenadas polares, né? Vamos tentar desenhar um pouquinho do que a gente sabe. A gente quer achar esse ponto aqui e, consequentemente, a gente vai achar também o de baixo, né? Então, vamos focar só aqui. Eu vou chamar isso aqui de ponto T, de tangente. E vamos começar a brincar aqui, cara. Olha, eu vou conectar essa tangente com o centro. E agora eu quero escrever essa tangente aqui em parâmetros de coordenadas polares. Então, a gente precisa de algumas propriedades, que é o raio e o ângulo. O raio a gente sabe porque é um slider. A gente mesmo muda ele, né? Então, é uma variável fixa. E o ângulo ele é sempre baseado aqui no horizonte, digamos assim, né? Para não falar termos muito técnicos. Então, o ângulo ele sempre vem a partir aqui dessa reta horizontal, e ele começa daqui, ó. Esse é o nosso ângulo. Esse ângulo aqui eu vou chamar de θ, vou colocar um tzinho para ele. E agora, tendo o ângulo e tendo o raio, como é que a gente escreve isso aqui em termos de coordenadas polares? Vamos lá junto. Então, a tangente é igual ao ponto de início, o C, que em breve vocês vão descobrir que esse centro, por ser um PF, vai ser 0, 0. Então vai ser bem conveniente para a gente, porque a gente nem precisa dessa sominha. Ela vai ser só baseada no raio
e no ângulo. Mas vou deixar aqui o C por enquanto para a gente ter essa solução como se fosse universal, né? E a gente vai somar o raio, R, aí a gente multiplica aqui pelo cosseno do θ e no segundo parâmetro o seno do θ. E assim, cara, a gente já tem como achar o nosso t. Só que temos um probleminha aqui. Qual que é o problema? A gente não sabe o que é o t, né? O que é esse tzinho aqui? O que é o θ? A gente sabe o c porque, bom, é o valor da coordenada. A gente sabe o raio porque é um slide do After Effects, mas a gente não sabe esse θ. É aí que vai começar um pouquinho de geometria também. E como que eu gosto de resolver problemas assim? Cara, a primeira coisa que eu vejo, e por isso que esses esquemas visuais ajudam muito, é começar a desenhar e achar coisas, assim, achar propriedades matemáticas, como se fosse buscar coincidências, assim, conveniências para a gente conseguir calcular. Por exemplo, uma coisa que a gente pode notar aqui é uma propriedade matemática muito boa, que é a tangente, ela sempre bate com 90 graus. A definição de tangente é isso, ele tem que passar, é uma reta que passa com 90 graus. Ou seja, a gente já sabe que esse ângulo aqui é de 90 graus. Então isso aqui é chamado de ângulo reto, né? Não sei se vocês vão lembrar aí desse terminho de ângulo reto. E com esse ângulo reto, a gente consegue achar algo muito conhecido que é o triângulo retângulo. Ele que dá o famoso Pitágoras, seno e cosseno, e a gente vai tentar encontrar isso aí. E cara, te falar um negócio, quase todos os desafios assim de matemática, de geometria, é baseado em você achar um triângulo retângulo e aí aplicar propriedades para ele. E outra coisa que eu posso fazer também aqui é linkar o centro com o nosso ponto. Por que que eu faço isso aqui, cara? Porque a gente sabe tanto o C quanto o P, ou seja, a gente sabe a distância disso aqui, a gente sabe a coordenada, a gente sabe tudo disso. Tanto que eu vou chamar isso aqui de L, que é o nosso length, né, a nossa distância. Dessa forma aqui, eu dividi o nosso ângulo θ em dois ângulos. Eu vou chamar esse aqui de alfa, vou botar um Azinho, e esse menor aqui, eu vou chamar ele de B de beta. Então já vamos anotar aqui para a gente não esquecer, tá? Que o θ é igual a alfa mais beta. Beleza, o beta, ele é muito fácil de encontrar, porque a própria expressão, o JavaScript lá que a gente usa, já tem uma propriedade de você achar o ângulo entre dois pontos conhecidos. A gente conhece o C, a gente conhece o P, é muito fácil encontrar o B. A grande questão aqui é como a gente acha o nosso alfa. E agora, para encontrar o nosso alfa, você vai ter que entortar um pouquinho a cabeça aí para tentar achar o nosso triângulo retângulo. E cara, nosso triângulo retângulo tá aqui, olha. Essa é a base dele. Aqui é a nossa hipotenusa e aqui a outra tangente, porque esse é o ângulo retângulo. Eu sei que muita gente tem dificuldade de enxergar isso aqui, então eu vou reescrever ele de um jeito mais casual, digamos assim. Dei uma flipada aqui nesse triângulo para a gente conseguir observar ele com mais cuidado. E vamos dar nomes aos bois, o que que é cada coisa. Por exemplo, essa aqui é a nossa base e é o equivalente a essa base aqui, tá bom? Ou seja, essa base é o nosso R. Esse lado maior aqui que a gente chama de hipotenusa na matemática, que é o nosso L, é exatamente aqui, ó, ele é oposto ao retângulo. Tá vendo que ele é oposto? Vamos colocar ele aqui. E o nosso alfa, ele tá entre o R e tá entre o L. Ou seja, ele vai estar aqui. E, cara, qual que é a grande magia de um triângulo retângulo? Que é esse que tem um ângulo de 90 graus. Tendo apenas dois lados conhecidos, você consegue achar absolutamente tudo. Ou então, tendo um lado em um ângulo conhecido, você acha tudo. No caso, a gente sabe esses dois lados, o R e o L. Ou seja, a gente conseguiria achar esse tamanho aqui, a gente não quer, mas é o Pitágoras, né? A soma dos quadrados, enfim. Essa coisa aí que muita gente ainda tem alguns traumas. E a gente também consegue achar um ângulo por meio do seno, cosseno e tangente. Como que a gente sabe o que a gente vai usar? Bom, tem algumas regrinhas, mas a fórmula diz muita coisa. Por exemplo, o seno. O que é o seno de um ângulo? É o oposto pela hipotenusa. A gente sabe o oposto? A gente não sabe o oposto. Então, a gente não usa seno. Vamos pro próximo. O que é o cosseno? Tem até aquela regrinha, né, do cosseno coça, porque tá do lado. Mas, enfim, cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. A gente sabe o adjacente? A gente sabe. A gente sabe a hipotenusa? Sabe. Então, a gente vai usar o cosseno. Mas eu vou continuar só para desencair de consciência. O que é a tangente? A tangente é o oposto sobre o adjacente. A gente não sabe o oposto, então vamos usar o cosseno mesmo, cara. Então eu sei aqui que o cosseno do nosso ângulo alfa, ele é igual ao adjacente, ou seja, o R, dividido pela hipotenusa, ou seja, o L. Com isso aqui, eu posso dizer que o nosso ângulo alfa, ele é igual ao quê? Aí existe uma propriedadezinha, que a gente não costuma ver isso no ensino médio, isso é mais na programação. Existe algo que chama arco de tal coisa, arco cosseno, arco seno, arco tangente, que a gente representa com esse A, ou seja, é A cos, o alfa é igual ao ângulo cujo cosseno é R dividido por
L, beleza? Então a gente usa essa denotação aqui, a gente usa isso aqui bastante em programação e essa é uma forma da gente achar o nosso alfa, beleza? E agora que a gente achou o nosso alfa, eu vou até deixar ele aqui de ladinho, porque a gente precisa achar o nosso beta, né? Que é esse Bzinho aqui. E bom, como eu disse, existe uma propriedade na programação que nos ajuda a fazer isso aqui, mas eu vou tentar mostrar qual que é a lógica. Qual que é a lógica mais simples aqui? Isso serve para qualquer 2 pontos. Qualquer 2 pontos você pode fazer isso aqui. Basicamente, entre cada 2 pontos que tem aqui uma reta, a gente consegue forçar aqui um triângulo retângulo, que foi exatamente isso que a gente fez na outra aula. A gente tinha ali a diferença, a gente meio que achou o triângulo retângulo da parada, né? Então vamos fazer isso aqui, cara. Eu vou pegar aqui mais ou menos esse ponto. E aqui vocês podem ver que tem um triângulo retângulo quase que artificial. Esse aqui é um ponto imaginário que a gente fez, mas é um ângulo reto. Com isso a gente pode achar essa altura aqui e com essa distância também. Eu vou chamar essa altura aqui de delta y, pós y, enfim, o que for, e eu vou chamar isso aqui de delta x. O que é cada um desses parâmetros, cara? O delta y nada mais é do que o y do nosso P menos o y do nosso C, que pra gente vai ter um valor de 0, 0, mas aí isso é detalhe, tá? Então seria o P, o y do P, né, menos o C do y. Isso aqui a gente não vai precisar calcular, tá bom? Isso aqui a gente não precisa fazer isso em detalhe, porque existe uma propriedade no After, na programação no JavaScript, que já faz isso pra gente. Mas, da mesma forma que o delta y é isso, o delta x vai ser o px menos o cx. Aí, qual que é a lógica aqui pra gente achar o beta? Seria achar a tangente, ó, a tangente, que é aquela coisa de oposto sobre adjacente. Então, a gente acharia aqui, eu vou avançar aqui pra gente não tomar muito tempo. Então, a gente acha que a nossa tangente aqui do beta é igual ao oposto, que é o delta y, dividido pelo delta x. Por que eu passei rápido? Porque já existe uma propriedade no JavaScript que é aquele atan2, que ele faz isso de uma forma mais automatizada, como se fosse 2 parâmetros. Então a gente vai usar isso. Eu acho que é melhor usar isso, ele é mais otimizado do que a gente ficar usando geometria. Só vamos usar geometria quando realmente precisa. E bom, dito tudo isso, a gente conseguiu achar o θ, porque o θ não é alfa mais beta. O beta, eu acabei de falar que a gente vai usar uma propriedade do JavaScript, né? E o alfa, a gente já tem aqui, cara. Vou até botar aqui do lado. Se a gente tem o alfa e tem o beta, a gente acha o θ, ou seja, a gente consegue usar aqui a nossa famosa coordenadas polares, que é o grande tema desse vídeo, né? Como que a gente usa essas coordenadas polares para encontrar esses valores. Bom, agora vamos lá para o After Effects e aplicar tudo isso que a gente fez. Agora de volta para o After Effects aqui com a tela dividida para a gente conseguir interagir e ver aqui nossas fórmulas. Eu já tenho aqui todos os valores que a gente precisa. Só tem um detalhe, tá? Na programação, a gente primeiro precisa declarar os valores para depois substituir. Então, por exemplo, se eu chamar aqui o θ e depois dizer o que é θ, na programação isso vai dar errado, porque na programação é sempre de cima para baixo. Então, a gente primeiro precisa definir o A, a gente precisa definir o B, para depois definir o θ, para finalmente conseguir definir essa fórmula aqui, tá? Então a gente sempre faz isso, vai de baixo para cima, né? De dentro para fora, encontrando as coisas. E aí, dito isso, a gente precisa de outros valores. Por exemplo, o A, ele depende do R e depende do L. A gente também precisa calcular isso. Mas vamos lá devagarzinho que a gente vai achar, tá bom? Outra coisa também, eu vou usar aqui a parte da API do After Effects de criar path. E eu falei muito isso na outra aula, no outro tutorial, vou linkar aí para vocês também, de como criar path, como que usa essa API. E assim, eu sei que pode ser confuso para algumas pessoas, mas eu vou passar um pouquinho rápido para a gente conseguir acelerar esse conteúdo, fechou? Então, eu vou criar aqui, primeiro eu vou criar um grupo vazio, esse aqui vai ser o meu path, e esse aqui vai ser o meu círculo, né? Eu gosto de deixar bem organizadinho, porque, cara, isso aqui já é uma coisa mais difícil, né? Se a gente não organizar, aí que ferrou mesmo. Eu vou adicionar aqui um path e temporariamente eu vou adicionar aqui um stroke para tudo, tá? Eu vou deixar esse stroke aqui, todas as camadas, eu vou até desativar esse fio aqui, porque aí a gente consegue organizar melhor as ideias, né? A gente consegue fazer aqui, visualizar as curvas fazendo, e depois a gente bota fio, bota cor, bota o que você quiser, tá bom? Vamos lá criar um path. Eu gosto sempre de primeiro declarar as variáveis e ir fazendo testes. Eu gosto de ir iterando o tempo todo. Não tenta escrever tudo de uma vez e aí, quando você vê, deu erro, você não sabe onde está o erro. Cara, vamos aos poucos. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso achar aqui que é o meu C, né? Eu preciso achar aqui o que é o C e o que é o P. O que é o nosso C? Então, você pode falar, dar o que quiser. Aqui, vou falar aqui, ó, meu circle pos. O que vai ser o meu circle pos? Vai ser a própria posição dessa camada, né? Então aqui vai ser o próprio position.
Eu posso colocar só assim, position value. Se você quiser deixar mais detalhadinho, tipo this layer, mas isso aqui já tá bom. Circle pos. E o que é o nosso P? O nosso P, eu vou chamar aqui de point pos, vai ser essa camada aqui, ponto, mesma coisa, position, ponto value. Esse value nem é obrigatório. Tem gente que pode botar o transform, ponto position, ponto value, mas isso aqui funciona normal. Vamos ver se isso aqui está funcionando já, tá? Por exemplo, eu vou criar aqui, você precisa usar create path, né, para você criar um path. E basicamente você cria uma array de pontos. Eu vou mostrar aqui na prática, tá? Ó, vou criar um ponto 0, 0 e eu vou criar, por exemplo, um ponto 200, 200. Então ele já criou aqui, ó, 0, 0, 200, 200. E aí tá vendo que o 0, 0, ele está partindo do centro. Olha aqui, lembra que eu falei que o nosso centro ia ser 0, 0? E aqui a gente já tem um probleminha. Por quê? Vamos supor que você quer falar que você quer criar uma linha que parte do círculo até o point. Qual que seria o óbvio, né? Seria bom, você vai falar aqui que eu quero partir do círculo pós e vou até o point pós, né? Pós. Esse é o óbvio, certo? Mas olha isso aqui, ele criou outra reta em outro ponto. Por quê? Porque o nosso position, eu vou abrir aqui a posição, ele é um número absoluto. Então ele vem desse 300, não sei o quê, e se eu mexer, ele fica todo bugado. Olha que estranho. Então o que a gente precisa? A gente precisa exatamente do delta. Eu vou pegar aqui o delta, que é essa diferença, que é como se a gente estivesse zerando o negócio aqui. Ó. Então, var delta pos é igual. Aí eu falo que é o point pos menos o circle pos. Agora, olha que interessante se eu transformar isso aqui. O primeiro ponto vai ser 0, 0, que aí sim é o centro. E aí eu vou chamar o delta pos. Pronto, já criamos aqui. Ó, você já aprendeu como criar duas linhas entre dois pontos. Você faz essa diferencinha e aí ele calcula tudo, beleza? Então aqui a gente já tem um dos pontos, né? Porque a gente precisa encontrar o nosso P. Querendo ou não, o nosso path, ele vai do centro, vai para a tangente e depois vai para o P. A gente já encontrou isso aqui, vamos encontrar o resto. Agora a gente precisa encontrar a nossa tangente. Vamos lá? Primeiro o alfa. O alfa depende do raio e da largura. O raio, ele é um efeito. Então vocês podem ver aqui que ele já é um slider. Então vamos chamar aqui o nosso raio. Eu vou chamar aqui de rad, por causa de radius, né? Eu só não gosto de escrever por extenso, porque ele fica até amarelinho, que isso já é usado para outra coisa. Então eu só deixo esse rad aqui. Vamos chamar aqui o efeito, só mudo o slider para 1, para deixar isso aqui multilíngua. E agora já temos o raio. Como que a gente acha a distância? Cara, a distância é muito fácil, basta a gente vir aqui e achar a distância entre o circle pos e o point pos. Vamos lá. Var length, que é a distância, né? Mesma coisa, eu não escrevo length, porque isso já é reservado para o JavaScript, então eu escrevo length. Eu vou descobrir a distância entre o circle pos, e aqui a ordem tanto faz, tá? Porque é um número absoluto, é uma distância, né? Sempre tem que ser positivo. Então, independente do parâmetro aqui funciona. Agora tem a distância, length e radius. Até não deu nenhum erro, né? Então aparentemente está funcionando. Vamos ver se a gente acha esse alfa e já brinca com ele, né? Eu sei que vai ser estranho isso aqui, mas eu gosto de ir testando. Será que esse alfa realmente está funcionando? Vamos ver. Var alfa, né? Vou escrever por extenso aqui, ó. Alfa é igual a quê? É o nosso math, para chamar no JavaScript. Você tem que botar esse math, ponto, a cos, tá vendo que ele já completa aqui pra gente, o que? O raio dividido pelo length. Teoricamente, esse alfa a gente já está encontrando, tá bom? Então, vamos declarar aqui um ponto que vai ser, por exemplo, tangente point. Vamos chamar isso aqui de tangente point, tangente pos, o que for, né? Tangente pos. Para seguir o padrão, todos a gente está chamando de pos. O que seria isso aqui? Seria o nosso raio vezes, aí a gente chama aqui, ó, igual coordenadas polares. Math, ponto, cosseno. Aí a gente vai ser de alfa por enquanto, já a gente bota o θ. E aqui math, ponto, sin, né, que o seno é o com izinho, o alfa. Será que isso aqui está funcionando? Bom, vamos ver. Eu vou colocar aqui no meio, ó. Pam. E aí ele vai criar um ponto em algum lugar. Ó, criou aqui. Isso aqui tá certo? Não tá certo ainda, mas, cara, já é alguma coisa, tá? A gente já validou que tá funcionando. E aparentemente, o ponto de cima, a gente tem que usar o menos, né? Mas isso aí, também a gente tá usando alfa mais o beta. Na verdade, isso aqui, ó. É B,
aí vai ser mais ou menos o alfa, tá? Eu sei que isso aqui é meio confuso, mas já já vocês vão entender. Porque vão ter 2 pontos, né, tem esse ponto aqui e esse ponto aqui. Aparentemente esse é negativo, aparentemente esse é positivo, mas a gente chega lá. Por hora, a gente tem isso aqui, já parece que está dando certo. Vamos agora encontrar o nosso beta. O que que é o nosso beta, tá? O nosso beta, eu acho que escreve assim, a gente vai usar essa propriedade aqui, ó, de atan2. O que que é esse atan2? Ao invés de a gente fazer uma matemática, ele vai receber 2 parâmetros, bem parecido com o length, tá? Ele vai receber 2 parâmetros e aí a gente lida com eles. Qual que é o primeiro parâmetro? É bem parecido com o que a gente escreveu aqui, ó. O primeiro parâmetro é o delta y. Então a gente tem o delta pos. O que que é o delta pos y, né? É o segundo valor da array, ou seja, é o nosso 1. Né? Ele é o y. E o que é o delta x? O delta x é o nosso delta pos, só que agora 0, né? O primeiro valor. Porque aqui no After Effects o x é o 0 e o y é o 1. Então, teoricamente, a gente já achou o nosso beta aqui por conta dessa matemática, beleza? Vamos colocar esse beta aqui para ver o que acontece? Vai ficar confuso, mas parece que não aconteceu nada. Por quê? Porque o beta é exatamente essa linha aqui. Olha que legal. Tá vendo que ele está criando um ponto exatamente aqui na intersecção? Eu vou até tirar esse delta pós aqui para vocês enxergarem. Agora a gente conseguiu criar uma linha perfeita que sempre está linkando ao ponto. Ó. Ele sempre está olhando, independente da distância, tanto que o povo usa isso aqui para fazer aqueles look at, né? Não é esse o caso, mas também você já aprendeu outra coisa com esse vídeo. O que que a gente realmente precisa? A gente realmente precisa do nosso θ. E eu posso até somar aqui direto, ó. Eu vou somar aqui, que isso aqui vai ser beta mais alfa, e esse aqui beta mais alfa. E assim a gente tem nosso tangente pós. Vamos ver? Opa, eu acho que deu certo. Olha aqui, tá tangenciando perfeito, cara. Certinho, certinho. Lembra que eu falei que era mais ou menos? Por quê? Porque, na verdade, esse é o pós. Eu posso chamar aqui de plus, né? Esse é o plus, só pra gente lembrar. Esse é o plus e tem o minus. Só para fazer uma referência ao sinal, né? Deixa eu ver aqui. Então, aqui, esse aqui é mais alfa, aqui é menos alfa. E aqui também é menos alfa. Então, agora a gente tem 2 pontos. Vamos jogar esses 2 pontos? Só que agora a ordem é importantíssima, tá? Eu vou clicar aqui, vai dar erro, porque não tem tangente pós. Mas qual que é a nossa ordem? Olha aqui. A nossa ordem é centro, 0, 0. Depois, a tangente de cima. E aqui tanto faz a ordem, né? Tem que ser esse. Depois, este, que é o nosso delta pós. E depois a segunda tangente. E aí ele fecha o nosso path. Vamos fazer essa ordem aqui? Então, vamos lá. Né? Deixa eu só clicar aqui para não dar esse erro. Primeiro ponto, 0, 0. Segundo ponto, vai ser o nosso pós plus. Segundo ponto, delta pós. E o último ponto é o tangente pós minus. E eu acho que isso aqui dá certo. Olha que legal. Saiu do centro, 0, 0. Foi para tangente, que é positivo, negativo, tanto faz a ordem, tá, gente? Isso aqui é só uma... Não tem nenhuma conveniência, não. Eu que inventei. E depois o delta pós. E agora tá funcionando perfeitamente. Perfeitamente. Se você jogar aqui, vai dar um erro, né? Porque não tem distância, enfim, a gente não otimizou. Mas já é para assumir, porque é como se o círculo estivesse em cima. Se você quiser fazer alguma otimização aqui, você consegue fazer verificações. Mas, cara, tá funcionando perfeitamente. Aí você coloca fio, coloca o que quiser, né? Coloca, enfim, o que você imaginar, porque aí é coisa de After. Eu acho que After, muita gente aqui manja mais de After do que eu, de animação. Eu só tô aqui para dar as matemáticas. E simples assim, talvez não tão simples, mas, cara, não foi nenhuma maluquice, né? Não foi nenhum, tipo, meu Deus do céu, é coisa de integral, de derivada, não. A gente só usou o basiquinho, a gente usou a nossa geometria, seno e cosseno, a gente foi construindo esse raciocínio e a gente chegou nesse resultado muito legal. Então, estou muito feliz aqui com o que a gente conseguiu fazer, eu acho que deu para entender aqui qual que é a parada, e agora você anima a posição, você anima o raio, você coloca fio, gradiente, o que for, e a partir disso você consegue brincar de muitas formas. Com esse lance aí das coordenadas polares, você tem muito poder agora, e dessa vez não vai ter nenhum desafio, porque no próximo vídeo a gente vai avançar ainda mais nesse conceito da geometria com tangente, beleza? Mas por hora, espero que você tenha gostado desse vídeo.
E cara, se gostou, por favor, compartilha, tá, que isso aqui é um conhecimento que eu tô tentando ao máximo simplificar para vocês. Tô muito feliz com o que a gente está criando aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu.